a eletiva de História das Religiões, do turno vespertino. Então, essa semana eu estou gravando esta aula para vocês. Vamos falar um pouquinho, retomar, né, alguns conceitos importantes sobre esta disciplina que é nova, né, sobre História das Religiões, o papel da religião na vida do ser humano, né, as contribuições das religiões e das diferentes culturas para o progresso e para o desenvolvimento humano, e, claro, a importância da experiência religiosa como uma forma do ser humano se manifestar, né, ao longo da história, ao longo do seu processo de desenvolvimento na humanidade. Então, nós já falamos disso um pouquinho em sala de aula, eu vou retomar um pouquinho, que é a questão do transcendente. Estão vendo o slide aí, o transcendente nas religiões. O que é o transcendente? O que é a transcendência? Então, toda religião, né, toda experiência religiosa, ela parte do pressuposto de que existe, né, um Deus, uma força, uma entidade, algo que está além do próprio homem, além do próprio mundo e que dá sentido à vida. E isso nós chamamos de o transcendente. O que é a transcendência? É aquilo que o homem não consegue ver, é aquilo que está fora do mundo, da realidade, porém que dá sentido, que dá explicação e que dá rumo para a vida do ser humano. É assim que acontece com a experiência religiosa, e é isso a questão do transcendente, né? Trans significa aquilo que está além da própria realidade. Por isso que a religião, toda religião é uma forma de crença em uma força, em um princípio, em uma inteligência, em um Deus criador que está acima e além do próprio ser humano. Então, perceber que as representações do transcendente de cada tradição religiosa constituem no valor de uma cultura. Nunca esqueçam. Qual a importância dessa disciplina para vocês? É mostrar a relação entre ciência, entre religião, ok? Entre história das religiões e entre progresso e cultura. Religião e cultura, eles andam, ok? Lado a lado. Aqui são algumas imagens, uma imagem aqui de povos, né, na região da África, onde essa questão das religiões tem um fator muito forte, uma ligação muito forte entre cultura e religião. Praticamente nas comunidades primitivas, nas comunidades antigas, nas chamadas religiões primais ou primitivas, a relação entre o sagrado e a vida das pessoas é muito forte. Então, às vezes, a questão dos rituais, dos símbolos, das cores, né, de marca no próprio corpo, elas carregam esse aspecto da crença e da fé do povo. Esses são os povos Maasai, né? Os povos Maasai da África são tribos que ainda vivem isoladas, entre eles que conservam alguns valores, algumas tradições dos seus antepassados. Aqui nós temos outra imagem, né, de um culto religioso, de um rito, na verdade, né, africano. É importante que a gente entenda que a africanidade, né, a contribuição da África, ela é muito forte em nosso cotidiano. Então, as religiões de matriz africana, elas estão na base também das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso modo de crer, do nosso modo de se relacionar com o mundo. É preciso que a gente supere o preconceito, as brincadeiras, as piadas, que muitas vezes menosprezam essa tradição religiosa que é muito forte em nossa cultura. Não esqueçamos sempre a nossa formação, a nossa identidade enquanto povo, ela é resultado do encontro de três grandes culturas, europeia, africana e indígena. E isso diz muito respeito ao nosso modo de crer. Por isso nós percebemos entre nós aqui no Brasil a questão, né, das crenças, a questão dos gestos, a questão das pessoas acreditarem em entidades, em força da natureza, a questão das histórias, a questão das crenças, das danças, ok? Tudo isso tem a ver com esse modo africano de crer, de enxergar a vida, de perceber a realidade e, claro, está presente, embora as pessoas dizem eu sou católico, eu sou protestante, eu sou testemunho de Jeová, eu sou espírita, eu sou kardecista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas embaixo de tudo isso está a presença muito forte dos traços da cultura e da religiosidade africana em nosso meio. Está nas nossas comidas, está em nossos chás, em nossas ervas, está em nosso modo, né, de viver a vida, nas danças, no batuque, no samba, né, no pagode, na capoeira. Ou seja, nós vamos perceber
a presença do elemento da africanidade, não só na religião, mas em diversos aspectos da nossa realidade, ok? Então, o que são religiões primais ou primitivas? Acabei de explicar a vocês, né? São os primeiros modelos de fé religiosa que se tem conhecimento. Os adeptos dessas religiões foram os povos tribais da África, acabei de falar, da Ásia, da América do Norte, do Sul e da Polinésia. A essência das religiões primais, preste atenção, olha, qual é a essência? Ou seja, o que é que dá sentido às religiões chamadas primitivas ou primais? É a crença nos poderes da natureza e em diversos deuses e espíritos. Então havia essa crença na interferência, na presença de Deus e de espíritos na natureza, no vento, no fogo, na água, não é? Nos terremotos, nos tufões, nos vulcões. Então, a natureza para esses povos antigos, a natureza ela é uma expressão de uma força divina. Por isso as pessoas tinham medo, inclusive as pessoas, essas religiões, algumas praticavam sacrifício de pessoas para agradar os deuses, para agradar o sol, para agradar a lua e assim por diante, para acalmar a fúria no vulcão. As pessoas chegavam a sacrificar, ou seja, oferecer alguém, matava as pessoas como uma forma de diminuir a ira dos deuses na vida da comunidade. Isso é interessante. Então, as religiões primitivas ou primais são essas formas religiosas em que há uma crença na força dos elementos da natureza. A crença dos povos primitivos baseava-se num plano de realidade separado do mundo físico, um lugar de deuses e figuras míticas. Então havia uma separação entre os deuses e o mundo real das pessoas. Então havia essa separação. E aí aparece em algumas religiões a chamada figura do xamã, do chefe, né, do cacique, do pajé, sobretudo o pajé, como se fosse um guia, o chefe espiritual que conseguia prever o futuro, que conseguia explicar a realidade, os fenômenos fora, né, do padrão. Então, nessas religiões antigas, chamadas primais ou primitivas, você vai encontrar. Né? Hoje você encontra o que na igreja? Se for católico, tem um padre, se for protestante, tem um pastor. Né? Se for numa religião, por exemplo, algumas religiões, algumas igrejas, alguns grupos, eles chamam de um ancião, aquele que vai conduzir o povo. Se você for para os povos indígenas, eles continuam tendo lá o curandeiro, né, o pajé, aquele que conhece a natureza, que sabe as ervas, que sabe as curas e assim por diante. Então, porque era típico dessas religiões, lá na antiguidade, ter uma figura, um ser humano que tinha dotes especiais para guiar e para organizar a sua comunidade. Aí a figura de um indígena, ok? Para representar os xamãs, né? Os chefes nas comunidades primitivas, ok? Então, as características dessas religiões primitivas, veja que interessante. Então, aparece a palavra panteísta, panteísmo. Eu já expliquei a vocês em sala de aula, vou retomar. Né? O que é o panteísmo? A palavra pan significa todo. Pan, uma palavra grega, significa todo. E teísta, o teísmo, vem da palavra theos, que significa Deus. Então, o que é o panteísmo? É uma crença, é uma ideia filosófica também, de que Deus, segundo essas religiões primitivas, chamadas primais, ou religiões naturais, animistas também, segundo essas religiões, Deus está em tudo. Deus está no vento, Deus está nas estrelas, no sol, Deus está na água, Deus está no vento, no fogo, na terra, Deus está nas plantas, Deus está em tudo. Então, por isso que é chamado de panteísmo, né? É uma crença na presença do divino que está espalhado em toda a natureza, em todo o universo, inclusive no próprio ser humano. Ok? Isso nós chamamos então de quê? De panteísmo. Ok? Se eu perguntar o que é o panteísmo, é isso. É uma crença religiosa ou filosófica na qual se acredita que Deus está presente em todos os elementos do mundo físico, da natureza, inclusive no ser humano e até em outros animais também. Então aqui são algumas imagens também de povos indígenas, ok? Então,
Depois de falarmos das religiões, dessas religiões, retomando rapidamente aqui, ok? Já expliquei a vocês, só para a gente retomando aqui. Então, as imagens para vocês reverem, né, dos maçais, desses povos, para vocês entenderem, né, a questão dos ritos, dos vestimentos, das cores, né, dos ritos. Isso é muito interessante a gente conhecer. Não é ridicularizar, cuidado, não é desenvolver aquela ideia de que, né, esses povos são inferiores, não. São povos que deixaram uma grande contribuição, um grande legado cultural para a humanidade e permanecem aí até hoje. Então nós vimos essas religiões primitivas, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as chamadas religiões, olha aí, sapienciais. A palavra sapienciais, como já diz, é o que? Religiões que misturam elementos filosóficos de sabedoria humana com crenças religiosas. Isso é interessante, veja, então, as religiões primitivas, elas têm uma ligação muito forte com os elementos da natureza, não é isso? O panteísmo, Deus que está presente no mundo, no cosmos, na natureza, nas plantas, nos rios, nos animais, nos seres humanos, Deus que está diluído na natureza. Enquanto que as religiões sapienciais, vou mostrar aqui alguns a vocês, olhe, tá vendo aqui? São alguns exemplos, que é o taoísmo, o confucionismo, o budismo, o shintoísmo. Como os nomes já diz, por que nós chamamos de religiões sapienciais? Porque essas religiões, elas se definem, se caracterizam pela meditação, pela sabedoria e veja, e pela busca do sentido da vida. Essas religiões chamadas sapienciais, aí do Oriente Médio, sobretudo ali, elas têm essa característica, ou seja, é uma religião que ajuda o ser humano a se libertar do mundo. Como é que o ser humano se liberta do mundo? Como é que ele se liberta dos prazeres, do desejo de poder, das vaidades, dos bens, do consumo, da beleza, da riqueza? Como é que o ser humano se liberta disso segundo as religiões sapienciais, ou religiões que têm a sabedoria, a filosofia envolvido? Geralmente, para essas religiões, então o ser humano ele vai conseguir se libertar disso através da leitura, da meditação, das práticas de sabedoria, né, do isolamento, para que assim ele possa vencer os prazeres do mundo, né, que são as tentações, que são as riquezas, né, que são as paixões, porque tudo isso dentro dessa ótica das filosofias orientais, sapienciais, para eles o mundo, o prazer, o dinheiro, a riqueza, a beleza, né, o sexo, o prazer, as drogas, a prostituição, a comida, as roupas, tudo isso, segundo eles, provocam na gente o que? Sentimentos de dominação. Nós somos dominados pelo mundo, dominados pelo prazer, dominados pelos objetos. Então, o que é que acontece? Para eles, através da sabedoria, da meditação, da contemplação, imagine vocês ficarem 10 minutos silenciosos, sem escutar nada, sem falar nada, sem conversar com ninguém. Conseguem fazer isso? Tente fazer para você ver como é difícil. 10 minutos fazendo meditação, calado, silencioso e conversando só com seus pensamentos. É difícil essas religiões porque vivemos nesse mundo da zoada, da bagunça, do barulho das redes sociais, né, dos sons altos, dos YouTubers, de música, de filme. Então, mas é interessante a proposta, ok, das chamadas religiões sapienciais. Então, a busca pelo sentido da vida, eles têm muito isso. Busca muitas vezes uma sabedoria prática na forma de um elevado ideal ético. Interessante essa relação também, né, nas religiões sapienciais. A busca de uma prática, de um comportamento ético. Então, o respeito, a tolerância, a paciência, são virtudes que essas religiões incentivam que o ser humano possa cultuar, né? O autodomínio, você dominar os seus instintos, dominar suas vontades, dominar suas paixões. Claro, não se pratica essas religiões de maneira muito fácil, é muito exigente você renunciar ao mundo, renunciar a tudo aquilo que o mundo lhe oferece para fazer um caminho diferente em sua vida. Mas é interessante conhecer, e assim, no Brasil a gente percebe que existe muito um retorno das chamadas religiões sapienciais, sobretudo através do budismo,
né? A prática do yoga, que é uma das práticas do budismo, né? Exercício de inspiração, de respiração. As pessoas estão procurando isso porque estão sufocadas nas cidades grandes com tanto trabalho, com tantas preocupações. Então, as principais religiões que nós podemos chamar de religiões sapienciais, o hinduísmo, ok? Nós já vimos onde nasceu, lembram? Nós vimos um texto, vimos um vídeo sobre o hinduísmo lá na Índia, né? Religião politeísta, né? Onde a presença de Deus está em tudo e em todos, a todo momento. São centenas de milhares de deuses. As pessoas que têm uma forma de religião, né? Geralmente eles acreditam na reencarnação e para isso lutam para que possam desencarnar e evitar o karma, o sofrimento. É uma religião muito forte lá na Índia, onde existe mais de 1 bilhão de praticantes do hinduísmo. Está muito forte na cultura daquele povo, do povo da Índia, onde alguns animais são sagrados. Vimos a vaca é sagrada, o macaco é sagrado, o elefante é sagrado e outros animais. Depois nós temos o budismo. O budismo é uma religião que cresceu muito no mundo, né? Vamos ver depois, passo a passo, cada religião dessa, ok? O budismo, né, onde Buda é considerado o fundador dessa religião, o iluminado. Aí nós temos o confucionismo e nós temos o shintoísmo, esse é lá no Japão. O confucionismo nasce ali na China e o budismo também nasce ali entre a China e o Japão, o Nepal, naquela região ali da Ásia. Então são chamadas religiões sapienciais porque geralmente elas têm um fundador, que é chamado sábio, o iluminado. No caso do budismo, é Buda o fundador da religião budista. No caso do confucionismo, né, Confúcio, um sábio, um filósofo do mundo antigo. Então aqui tem algumas imagenzinhas para vocês observarem, né, sobre o budismo, né, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, o hinduísmo. Nós já vimos e nas próximas aulas nós agora entraremos nessas religiões também, ok? Nós já falamos um pouquinho sobre o hinduísmo, já fizemos uma introdução geral o que é religião, qual o papel da religião para o crescimento, para o progresso do ser humano. A religião ela é uma das constituições do ser humano. O ser humano ele é por natureza um animal religioso, porque ele crê, né? Você pode chamar do que quiser, algumas religiões chamam de Deus, outras religiões vão chamar de entidades, de força da natureza. De qualquer maneira, existe no ser humano um desejo de se unir com o sagrado. E esse é o sentido da palavra religião. Eu trouxe aqui também um pequeno mapa para vocês observarem, ok? Olha, aqui é um pequeno mapa para a gente observar, né, como a religião está no mundo. Observe aí, eu coloquei um mapinha, né, sobre a religião. Pronto, aqui, ok, ok. Então vejam, observe nesse mapa que o amarelinho claro aí, o amarelinho claro, ok, você pode observar aí, geralmente são países de orientação cristã, ou seja, são países que o cristianismo imperou e dominou durante muitos séculos e continua dominando, é claro, que é América do Sul, ok? Vocês podem ver a América do Sul. Espero que vocês saibam onde é que está a América do Sul, né? Pelo amor de Deus, a América do Sul, onde tem aqui a palavra islamismo, ok? América do Sul, América do Norte, América Central, ali a Europa, ali a Rússia. Então, todos esses países aí são de maioria cristã, católicos, protestantes e ortodoxos, ok? Esse mapa aí onde você vê na África, na Ásia, subindo aí esse verdinho, não tem essa parte verdinha. Essa parte verdinha que também você pode olhar na Ásia, onde tiver verde, são países que foram, né, dominados pela religião muçulmana, pelo islamismo, ok? Lembremos que as religiões primitivas são religiões politeístas. As religiões que nós acabamos de ver, as religiões também sapienciais, são também religiões politeístas, porque criam em vários deuses. As religiões que só criam um único Deus, chamado de monoteístas, mono, um, Deus, teísta, Deus, um único Deus. Então, as três grandes religiões monoteístas do mundo são cristianismo,
islamismo e judaísmo. E veremos também passo a passo. Por enquanto, eu quero que vocês observem apenas isso, o mapa. Então, a maioria do mundo é de origem ou é de influência cristã. Você tem hoje depois o islamismo, que cresce bastante. E essa parte vermelhinha aí são os judeus. Né? No mundo são 20 milhões de judeus praticantes, ok? Vocês vão observar o número aí dos praticantes das religiões. Então observem como, e claro, e tem as minorias, viu? Eu coloquei porque são as religiões de maior número de adeptos, mas no mundo existem centenas de denominações, de credos, de fé. Isso é interessante. Aí são as maiorias que dominaram através de um processo histórico-político que vocês verão, é claro, em outra aula. E nós vamos ver, para terminar aqui, para terminar, nós temos aí as principais religiões do mundo, ok? Então, o mundo hoje tem 33% de cristãos que se dividem entre católicos, ortodoxos e evangélicos. O mundo tem 22% de pessoas que são muçulmanos. O mundo tem 14% do mundo que são aí hindus, lá na Índia, tá lembrado? Hinduísmo. O azulzinho aí são 12% do mundo que diz não tem religião, são pessoas sem religião, que não creem em religião nenhuma. Você tem 6% de budista, você tem 6% de animistas, já expliquei o que são religiões animistas, religiões que acreditam nas forças da natureza. E você tem aí novas religiões, 2%, e entre também tem judeus, tem sikhs, tem chineses e assim por diante. Mas observe que o que prevalece no mundo é o quê? Religiões cristãs, muçulmanas, hindus, e também é interessante observar aí os 12%, essa fatia azul de pessoas que se declaram sem religião. Ok? Espero que assistam o vídeo, espero que tenham gostado, que tenham entendido, porque agora depois eu vou enviar atividade para o e-mail do colégio, vou enviar atividade dessa aula, vou enviar no grupo e vou também enviar esta atividade para a escola. Quem quiser pegar lá impressa, pode pegar, responde e para a semana vocês me entregam. Ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tentar aqui desligar.